A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube. Digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre mídia vezes educação. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se viajares e te alegrares, levarás contigo a verdadeira alegria. E se não puderes sair de onde vives, manterás a mesma bênção sem qualquer conflito. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre mídia vezes educação. A estrada da tarefa solitária poderá ser espinhosa de início, mas aguardará as mais belas flores de ventura e os mais dedicados perfumes da satisfação. Assuma a responsabilidade que ele cai nos ombros e não deseja o mal para aquela que se mostrou por ora indigna de sublimidade da maternidade. Muitas vezes existem traições no lar, né? Mas não se deixe de maneira alguma se perder totalmente por causa da dor da traição, que realmente é doloroso. Mas dê a volta por cima, reconstrua, instrua os seus filhos e cuidado com eles para não se esconderem através das mídias sociais, que acontece com muitos jovens hoje em dia, se trancafiam nos quartos, né? Não tem contato com mais ninguém praticamente, a não ser ali online. Isso é um problema muito sério. Construa uma relação de amor com seus filhos e viva os momentos de enlevo e que será alçado quando permanecer fiel ao cumprimento do dever. Após os anos passarem, verá que terá valido muitíssimo pena os sacrifícios iniciais e as dificuldades com os quais não sabia lidar desde os mínimos problemas da criação, da educação de um filho. Quem se dedica a cumprir com louvor seus encargos e mais que isso, aprende a edificar a grande mansão do amor. Nela poderá habitar no dia a dia, pois conseguirá receber a paz, a serenidade, a felicidade como convidados em seu próprio lar. Então faça do seu lar um ambiente saudável. E quando nós falamos cuidado com as mídias sociais, elas são benéficas, mas são maléficas também. Então escolha o lado bom. A informação é uma das moedas mais preciosas e procuradas no mundo moderno. Quem não se atualiza se vê alijado do competitivo mercado profissional, deixa de compreender uma série de fatos que se sucedem em ritmo
alucinante, sente maior dificuldade de se inserir no meio social e ser comprometido. Então, hoje em dia, as informações chegam a todo instante, porque no passado, né, imagina, naquele período colonial, uma carta enviada há 3 meses, mais ou menos, ou mais de meses em alguns lugares, iam por navios, olha só como era. Então, depois as coisas foram aperfeiçoando, mas você tinha ali as informações contidas nos jornais, nas revistas, pelos rádios, bem depois pela televisão. Hoje, chega o tempo inteiro aí para nós, e muito. Não há como negar o progresso da civilização, que foi acelerado com a troca de informações entre os diversos povos, um saurindo o conhecimento da tecnologia que o outro detinha. Mutuamente se enriquece de dados e ciência. No começo, com a imprensa e o livro atualmente, como as inúmeras opções de que dispomos da humanidade. Literatura, artes, internet, televisão, emissora de rádio, etc. Celulares, tablets. É inevitável a indagação. Será possível nos isolarmos do mundo? Uma pergunta, né? A resposta nos vem em 2 desdobramentos. No primeiro, podemos dizer que possível ainda o é, pois temos a capacidade de nos fecharmos do mundo exterior, passando a viver um mundo nosso, paralelo ao real. No segundo desdobramento, diríamos que não é inteligente ou saudável fazê-lo. Sim, você não pode se isolar, ainda mais hoje com tantas informações, e elas são necessárias, muitas, né? Não podemos nos isolar do mundo a título de nos defendermos da mídia moderna. O remédio não deve ser em dosagem exagerada em relação à doença, né? Há pais que se isolam, não admitem o uso de aparelhos radiofônicos em casa, proíbem que se vejam televisão, censuram livros, discos, músicas, celulares, que entendam ser resultado dessa mídia desequilibrada e louca. Em princípio, precisam entender tais pais que posturas radicais não têm a ver com a solução do problema. Devemos refletir no papel da mídia para que está presente em toda a humanidade. Entre os meios que compõem a mídia está o veículo mais poderoso em nosso país, né? Que é a televisão e o celular. O papel dos meios de comunicação e demais formas de programação da cultura e será sempre esclarecer, educar o intelecto, orientar, informar, enfim, acelerar o progresso. Não confundamos as informações equivocadas que são expostas com a essência de tais meios empregados. Então você pode fazer uma escolha correta, né, das boas coisas que são transmitidas. Usar todos os meios legais para a propagação de ideias que auxilia no desenvolvimento do país. Com certeza, se nosso mestre e orientador Jesus Cristo viesse hoje ao mundo encarnado, aproveitaria dos meios que tivéssemos para propagar as ideias salutares. Realmente devemos questionar a qualidade das informações veiculadas, mas preocupemo-nos em encontrar mecanismos que ajudem a sanar suas falhas e não condenar a mídia como um todo. De plano, podemos dizer que proibir os filhos de ver televisão, usar os seus celulares, a internet, ouvir música ou ler algum livro que não faça parte dos clássicos da literatura é postura medieval e cômoda. Medieval porque em pleno século XXI não podemos usar de posturas autoritárias e simplesmente proibir a tudo, apesar de serem nossos filhos, e usarmos como argumento a necessidade de protegê-los. Haverá até casos de ser preciso restringir o uso de alguns desses recursos. A critério deverá ser o do bom senso. Sim, porque também temos que colocar ordem. Tem crianças que ficam o dia todo com o celular na mão. Ele tem momentos de lazer, precisa brincar com os amigos, precisa se interagir com os pais, com os irmãos. Então tem que tomar uns cuidado também com relação a isso, botar assim disciplina. Como proibi-los integralmente de ter acesso ao que a vida moderna pode oferecer?
se tais recursos encerram em si possibilidades gigantescas de auxílio e progresso à civilização deste século, então, se são informações necessárias para o progresso, por que nós temos que fazer com que os nossos filhos não tenham acesso a isso? Cômodo, porque analisar, refletir, selecionar e orientar nossas crianças e jovens exigem dos genitores um exercício de acompanhamento, de observação, que cansa e desgasta, pois precisarão conversar com seus tutelados, explicar-lhes como algumas coisas devem ser evitadas, desenvolver com eles atividades de lazer e brincadeiras, passeios, substituição de uma ação por outra e etc. Então, meus queridos, pensemos nisso, devemos orientar os nossos filhos da melhor forma possível, sem tolir também as suas liberdades, né? Botar disciplina, sim, mas com moderação, sabendo que ele precisa também se informar. Desse modo, fugir ao problema não é apenas adiar o encontro deles com o turbilhão da vida moderna. O que se deve fazer é questionar e verificar o que a mídia pode oferecer de positivo aos nossos filhos. As ricas informações, os programas culturais de bom gosto, a poesia, a literatura, desenvolvendo-lhes a sensibilidade, a música como recurso de inspiração, merecem ser acolhidos. Logicamente que há material de duvidosa qualidade. Preciso será ensinar-lhes a discernirem o certo do errado. Em todas as áreas da comunicação e da expressão artística, encontraremos aqueles que fazem da arte a exteriorização do belo, do bom e do agradável, e os que dela fazem manifesto de desequilíbrio, ódio e agressão. Não será tarefa fácil, mas devemos trabalhar os sentimentos dos filhos para compreenderem a diferença. Selecionemos os itens a que eles têm acesso, evitando os comprovadamente danosos e perniciosos. Ao muito que passar na peneira, aqui terão contato, dialogar e mostrar que tais manifestações geram infelicidade e mágoas. Diante de músicas permissivas, explicar-lhes quando nos colocamos na posição de objetos de desejo, nos expomos à perigosa incompreensão de outrem. E assim também agiremos quanto às variadas manifestações culturais expostas pela mídia, convidando-os e orientando-os a descobrirem as armadilhas do sensualismo, da violência, da corrupção e da manipulação do pensamento coletivo para fins financeiros, políticos e de poder. Estaremos imunizando-os para o futuro. Tenhamos em mente que o importante é equilibrar a utilização dos recursos tecnológicos que a sociedade dispõe e não coibir. Tivemos, em passado recente, a experiência de viver sem a liberdade de expressão e pensamento. Será recordar período negro de nossa história. Como pais, podemos direcionar seu uso. Como cidadãos, poderemos exigir maior respeito aos órgãos de comunicação, mobilizando a sociedade que os pressionará até que mudem a qualidade do que vinculam. Convidemo-los a descobrir as coisas boas que podemos desfrutar, músicas que nos tocam a sensibilidade, bons livros que nos entretêm e trabalham a imaginação, filmes que criam um mundo onírico, passeios alegres e agradáveis, etc. Demonstrar que o futuro reserva excelentes expectativas quanto ao uso correto dos meios de comunicação à população, muito mais do que objetivos financeiros, trazendo em seu bojo a responsabilidade social, cultural, de esclarecimento público e de ser testemunha ocular da história, orientando o povo quanto aos fatos reais de nosso mundo. Portanto, a melhor solução para o drama moderno da televisão, internet e outros meios de presença da mídia será o diálogo, essencial para orientar e esclarecermos nossos filhos. O mesmo conselho que nos serve de diretriz os impulsos sexuais, cabe para nós nos posicionar. Não abstinência, e sim educação, uso equilibrado com satisfações legítimas. Recordemos
que bom senso e discernimentos sempre extrairemos o melhor das invenções, descobertas e recursos da modernidade. Como em todos os perigos que rondam o desenvolvimento moral, emocional e psicológico de nossos filhos, a vacina da boa educação ser-lhes-á a defesa segura e a orientação exata de que necessitam. Pais, estejam mais presentes com seus filhos. A atenção que você der a eles será a alavanca para o progresso e elevação desses queridos amigos de jornada. Acreditamos que não haja dúvidas quanto à importância do trabalho educativo que os pais desempenham diante de sua prole. Se houver dúvidas por parte de alguém, necessário se faz que, primeiramente, busque adquirir a consciência dessa importância, sob pena de falir clamorosamente se chamado a desempenhá-lo. O que muitos se esquecem é que tanto os pais quanto os filhos são criaturas imperfeitas, carregando virtudes e também maus hábitos, vícios, más tendências. Adotamos costumeiramente uma postura de que sabemos tudo acerca do que se deve fazer para criar e educar uma criança. Terrível engano que nos custará muitos dissabores nos dias por vindouros. Quando o reflexo de nossas negligências e momentos de inércia fatalmente nos atingirá e cobrará o tributo do esforço não despendido, das orientações equivocadas, dos conceitos materialistas, etc. O orgulho que muito ainda possuímos, que se manifesta em vários campos de nossa atuação, também se manifesta no nosso papel de genitores, o que é natural, enseguindo-nos quanto aos nossos delizes e equívocos, que não são poucos. Assim, ouvimos muitos pais se esquivando de avaliarem seus procedimentos ou de estudarem os melhores meios de desempenhar sua função, repetindo pérolas verbais pouco originais e indícios de sua soberba, se julgando autossuficientes para cumprirem seu papel. As mais repetidas são: eu já sei o que fazer, já faço melhor, eu não preciso estudar nem ir a reunião nenhuma, pois o que falam lá eu já sei, e muitas outras mais do mesmo quilates. O que precisamos nos conscientizar é que pais imperfeitos significam educação com falhas. Para que fôssemos educadores, sem jamais errar, precisaríamos ser criaturas perfeitas. Como não somos, e todos nós sabemos disso, em nossa história educativa veremos falhas e enganos. Isso, no entanto, não invalida nosso encargo de orientadores de nossos filhos, pois o mais essencial da tarefa educativa não é acertar tudo, mas fazer cada dia o melhor, combatendo os mais graves hábitos e características que eles possuam, semeando conceitos superiores e nobres em seus corações e inteligências. Inadmissível, porém, que erremos mais do que acertemos, ou erremos por displicência e vaidade, por não admitir que nos auxilie no entendimento e na preparação para tal mistério. Há inúmeros mecanismos de auxílio no meio social, visando colaborar com os genitores no entendimento de suas responsabilidades, ajudando a enxergar suas falhas, dando subsídios para realizar melhor sua obrigação. Temos os agrupamentos religiosos, reunião de pais na casa espírita, grupo de pais em igrejas e templos de ideologias diversas. Temos associações criadas para tal fim, amor exigente, escola de pais, etc. Temos as escolas despertando gradativamente e trazendo os pais para conviver e discutir os seus problemas ao lado de dentro de seus portões. A justiça tem procurado alertar a comunidade. A mídia tem, paulatinamente, ampliado o espaço de discussões acerca das questões da educação que os pais vêm ministrando aos filhos. Instrumentos de apoio exigem de forma farta e regular para colaborar os que assumiram a obrigação de encaminhar outras almas para o futuro e prepará-las para a vida humana, entre as quatro paredes de um lar. Preciso se faz que os pais resolvam buscar tais instrumentos com empenho, vontade e determinação, deixando de lado o ciúme e o orgulho e admitindo que precisam de ajuda. Hoje,
Talvez o maior e mais complicado obstáculo que solucionemos os absurdos cometidos nos ambientes domésticos seja o fato dos genitores se acharem autossuficientes demais. Educar é semear os grãos dos valores da vida no coração e na razão de nossos tutelados. E que tudo se planta, logicamente, redundará em colheita da qualidade semeada. Se plantarmos má vontade, vaidade, complexo de superioridade, paixão pela riqueza, poder, prazer sem respeito, desejos sem limites, materialismo e descrenças nos desígnios superiores da vida, entre outras barbaridades, o que colheremos no futuro será o resultado lamentável deste plantio, que se expressará em dor, solidão, crueldade, capricho, maldade, desrespeito, libertinagem e grosseria. Repetimos que não há na humanidade pais perfeitos, que nada erraram ou se equivocam no mistério educativo. E quando negligenciamos nosso esforço, plantamos mais espinho que flores. Pais, sejam humildes e entendamos que não possuímos toda a ciência da vida. Ao encontrarmos com outros pais, trocando experiências e tendo a humildade de ouvir, aproveitaremos tantos ensinamentos e tão consolados seremos em nossas dores e lutas, que pensaremos: por que não busquei antes o auxílio mútuo junto a outras criaturas? Precisamos estudar, pesquisar, dialogar, contar nossas experiências, ouvir as de outrem, nos solidarizarmos com as tempestades pelas quais outros genitores passam, aurir no exemplo dos outros dicas e aprendizados que nos facilitarão a tarefa e nos fará errar menos. Isso é sinal de pais equilibrados e conscientes que carregam a mais séria, profunda e importante das missões da vida. Não haverá sociedade melhor no amanhã se não resgatarmos os valores familiares e assumirmos que o lar é o grande exportador de almas nobres para o mundo. Não nos esqueçamos também da humildade perante os próprios rebentos e que, à medida que crescem, têm o direito de dialogar conosco e até questionar-nos acerca de muitas indagações que lhes assomam à mente. A convivência doméstica representa a mais rica fonte de experiências e exercício dos bons sentimentos. É uma catarse constante, em que não conseguimos dissimular por muito tempo o nosso comportamento, mostrando-nos tais quais somos. Portanto, o melhor ambiente em nossa escola planetária para trabalhar a profunda cirurgia no mundo íntimo, removendo nódulos de imperfeições e irrigando com virtudes o escrínio de nosso coração, ouvindo e dialogando, orientando pacientemente, corrigindo com amor e energia serena, teremos próximos os nossos filhos que compreenderão que os temos não como empregados ou subalternos, mas como criaturas queridas e amadas que precisam ser esclarecidas e encaminhadas. Façamos do verbo ouvir um dos mais conjugados em nossa rotina diária no instituto doméstico. Desçamos do pedestal e admitamos nossos erros e mostremos aos nossos tutelados que não somos feitos de material diferente do deles. Mais sólidos serão nossos argumentos, pois restará claro que sabemos e entendemos o que sentem. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Dinheiro é sangue. A frase nos causou estranheza, sobretudo por partir da boca generosa de homem conhecido por sua dedicação ao semelhante. Desejaria acaso assinalar que para conquistá-lo se faz necessário suar sangue? Estaria se referindo àqueles que de forma impiedosa exigem de seus subordinados horas intermináveis de trabalho que os exaurem como se lhes retirasse o precioso líquido que lhes corre nas veias? Ou estaria pensando naqueles desonestos que extraem sua riqueza da desgraça de seu semelhante? Indagando a esposa, tão dedicada ao bem quanto ele próprio, ouvimos a explicação.
Meu marido diz que dinheiro é sangue porque tem que circular, não pode ficar parado, tem que ficar circulando. Interessante alegoria. O sangue é um dos componentes mais vitais do nosso corpo, atuando como um complexo sistema de transporte, regulação e defesa. Suas funções são abrangentes e essenciais para a manutenção da vida. É como um rio em nosso organismo, garantindo que cada célula receba o que precisa e que os resíduos sejam eliminados. Também atua como a linha de frente do nosso sistema imunológico e de cicatrização. Os glóbulos brancos circulam, identificando e atacando vírus, bactérias, fungos e outros invasores. O plasma transporta anticorpos que neutralizam agentes estranhos. Por sua vez, as plaquetas e as proteínas de coagulação são essenciais para estancar sangramentos. Trabalhando juntas, formam um coágulo, vedando a ferida e evitando a perda excessiva de sangue. Demos-nos conta, então, de que aquele filantropo sabia exatamente o que representava ter uma grande fortuna. Hildebrando Araújo, o criador da frase, distribuía fartamente seus bens. Não só os 15 irmãos de sua esposa, mas também inúmeros filhos de conhecidos e desconhecidos do interior do estado encontraram um lar em sua residência, um castelinho em zona privilegiada da capital curitibana. O dinheiro circulando sem parar lhes pagou os estudos, enquanto recebiam apoio moral e incentivo para seu próprio crescimento. Viúva, a esposa preocupou-se em assegurar que a vitalidade do dinheiro não estagnasse. Em testamento, repartiu os bens, recordando de familiares, mesmo distantes. Contudo, uma parte foi delegada a uma instituição benemérita, a fim de que criasse uma fundação para oferecer a meninos e meninas em situação de risco a possibilidade de cursos profissionalizantes. Algo que os guindasse à condição de cidadãos honrados, garantindo o seu sustento e contribuição salutar à sociedade. Dessa maneira, honrou a frase do marido: dinheiro é sangue. Precisa circular para manter a vida, para oxigenar as artérias de um mundo necessitado de produção e paz. Precisa circular para garantir que cada célula da sociedade receba o seu quinhão em termos de oportunidade de crescimento. Como um rio generoso, precisa auxiliar a impedir o avanço do mal, criado pelas bactérias da ociosidade e pelo vírus da hora vazia. Dinheiro é sangue. Tem que circular, transformando bolsões de miséria e dor em bênçãos de vida frutífera. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem. Trabalhando com benfeitores espirituais que nos intuem, muitas vezes até nos dirigem, principalmente o diretor do nosso programa, que nada deixa passar daquilo que vai de encontro ao Evangelho e à doutrina espírita. Com muita dedicação, nós concluímos o trabalho da noite. Pedimos as suas bênçãos em forma de luz para nós e todos os nossos queridos, amados irmãos ouvintes. Meu querido Marcos Ferreira, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por mais uma noite de estudo e aprendizado. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.